Então, nós vamos hoje fazer a meditação para a ascensão das galáxias do planeta Terra, ascensão individual, ascensão coletiva e também para a limpeza da grade eletromagnética planetária. Então, eu convido a todas e a todos para fecharem os olhos, acalmarem a mente de vocês, fazendo respirações tranquilas, conectando o coração através da respiração com a própria fonte criadora, pedindo permissão à própria fonte criadora, aos mestres de luz, a todos os protetores, para que possamos conectar os nossos corações, acendendo aquela fagulha divina que todos têm dentro do coração, iluminando todo o corpo físico. Inspira, expira. Agora vamos permitir que esta fagulha divina saia pelo topo da nossa cabeça, iluminando através do chakra coroa em direção aos céus, inspirando e expirando, conectando aos seres superiores que vão conduzir a cada um de forma tranquila e segura, ascensionando os pensamentos, os sentimentos, aumentando, toda a frequência de luz, inspirando e expirando. Vamos criar agora um campo iluminado ao redor de toda a galáxia, emanando todo amor, toda luz. Permitam-se flutuar e conectar-se à fonte criadora. Permaneçam este campo luminoso por todas as galáxias. E agora vai voltando para a nossa galáxia, para o nosso universo. E permitam
toda essa luz emanada chegue aos corações de todas as famílias, de todos os mundos. Vamos criar agora um segundo campo luminoso ao redor do nosso querido planeta azul, planeta Terra, Gaia, planeta Chão. Crie um halo luminoso ao redor do planeta, unindo todos os nossos corações ao redor do planeta, como se tivéssemos braços de borracha até. Inspirando e expirando ao redor do nosso planeta, deletando toda a densidade da grade eletromagnética planetária. Emanem como se fosse um grande sol branco e amarelo, pulsando entre as nossas mãos, entre os nossos braços, ao redor do planeta, diminuindo toda a densidade, melhorando a qualidade do ar, melhorando a qualidade do tempo e temperatura, acalmando as placas tectônicas, harmonizando todos os reinos, aqui somos um com o próprio planeta, com todos os seres de luz que se juntam a nós agora. E essa limpeza então se potencializa, limpando agora todo o nosso campo energético coletivo. Recebam essa limpeza em seus campos energéticos individuais. E agora aos poucos vai voltando, vai trazendo a luz do universo, do planeta, vai voltando toda essa luz concentrada no seu entorno, diluindo toda a densidade, todo o cansaço. Percebam essa luz dourada do próprio Sol central, essa luz adamantina. Recebam e emanem através do coração de vocês, no entorno de suas residências, de suas comunidades, todo amor e luz
Agora sim, vai voltando para o corpo físico, voltando, 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 agradecendo a oportunidade de servir, de fazer o bem, de ser instrumentos da paz, do amor, da luz. Agradecendo a todos os mestres de luz, a todos os seres superiores, a todos os protetores, a oportunidade de sermos um coletivo de luz. Agora voltem ao corpo físico, retorne, e quando se sentirem tranquilas e tranquilos, pode abrir os olhos. Gratidão. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade de fazer, né, essa meditação com vocês. Também vou voltando aos poucos aqui. E nós já vamos emendando na nossa reunião, na nossa live aqui. E enquanto vocês se tornam cada vez mais, ó, vai arrumando o cabelinho, porque já já eu vou chamar todos vocês aqui. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todas e todos que em algum momento assistirão. Então, pode abrir aí a câmera e vamos lá. Eu espero que dê tudo certo aqui, né? Olha lá, com vocês aqui, ó, o grupo Expansão da Consciência. Vamos lá. Oi, pessoal, dá um tchauzinho aí, ó. Dá um tchauzinho. Peraí, não, agora sim, vai, dá um tchauzinho, tudo bem, tudo bem. Olha, um monte de gente que eu não tinha visto, estava de olho fechado, né? Oi, Thaís, oi, usuária do Zoom, Vitória, Richelle, Cleci, Sheila, Fabiana, Miuki, tudo bem, Miuki, tá com mãozinha levantada? Ah, não, nada. Então tá, nós vamos agora, vou fazer, né, só para não perder o costume. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam todas bem-vindas aqui. Nós, nós vamos hoje, agora, após essa meditação, né, que ela foi muito profunda, pelo menos para mim foi, eu fui lá longe, não sei vocês. Mas assim, hoje nós vamos falar aqui, eu vou compartilhar, não vou compartilhar, não. Nós vamos falar sobre inteligência artificial, sobre fuga da realidade, sobre aqueles bebês reborns, que para mim é novidade. Então, eu gostaria de explicar bem rapidamente, depois vocês podem complementar, tá bom? Porque eu não saberia falar tudo sobre isso. Mas depois eu vou ler um trecho aqui de uma mensagem. E assim, esses bebês reborns são bonecas, boneca, brincar de boneca, né? Só que são bonecas tão reais, às vezes mexe o olho, às vezes tem movimento, tem sons. E parece que está uma febre aí de mulheres, pelo menos aqui no Brasil, ah, indo com essas bonecas para as filas, para os hospitais. Está tendo disputa judicial aí de ah, pensão alimentícia para boneca. Tem umas coisas assim que eu acho de verdade muita novidade para mim. E a inteligência artificial tem tudo a ver com isso.
Então, o que acontece, né? Vou ler aqui, em seguida eu abro para que vocês possam me ajudar, por favor, a emitir a opinião de vocês, sempre colocando o seguinte: aqui não vamos fazer julgamentos nem críticas às pessoas que estão, né, com esse momento aí um pouquinho complicado, né? Nós vamos conscientizar, então expandir a consciência, porque em alguns momentos a gente mesmo foge um pouquinho da realidade. Hum? Vamos lá, vou ler aqui. Mensagem do Mestre Larion. Já há tempos que muitos refugiam-se nas fantasias, no imaginário infantil, mesmo sendo adultos. O que acontece nesse momento é um aumento significativo da permissão de um coletivo que se junta para tratar como se normal fosse um traço e o diagnóstico que pertence somente à esfera de nossa medicina, de nossa ciência, de cunho psiquiátrico. Ter delírios e ficar momentaneamente como um personagem virtual no mundo imaginário e logo em seguida voltar para a realidade, até certo ponto, todos nós fazemos em alguns, ele não fala nós, ele fala todos fazem em alguns momentos, quando ficam absortos em seus aparelhos tecnológicos. Quem nunca, né? Perdeu a noção do tempo, que fica lá na fantasia, lá em algum lugar. O avanço da inteligência artificial encobrirá, engolirá, sem que vocês percebam, como a água que esquenta a panela e o sapo não percebe e não posso falar a palavra. Por isso, temos falado tanto de apoiarem-se na lucidez, no discernimento, no autocontrole, na busca de ajuda, na busca por profissionais da ciência ou da metafísica ou do quântico, e não somente ficarem na esfera da espiritualidade. A fonte criadora, quando permitiu que a tecnologia, a ciência, a filosofia e as religiões coabitassem na mesma esfera, com o livre-arbítrio, aos seres viventes do planeta, entregou a chave das portas que vocês abrem, entram e fecham. Cabe a vocês entrarem no mundo virtual e saírem sem se trancarem lá dentro, pois se perderão como personagens fantasiosos. Há de se ter o discernimento para não se perder de você mesmo. O desafio da escolha cabe somente a você, como alma encarnada e como espírito eterno. O despertar da consciência e a transição planetária traz as frequências mais altas e o acompanhamento delas e a repercussão na vida de cada um. Apoiem-se mutuamente, peçam orientações quando sentirem que estão perdendo a noção da realidade. Aqui não nos cabe julgamentos nem críticas, pois todos nós, em algum momento de dor ou aflição, manifestamos em algum tempo, seja do passado, do presente, ou manifestaremos os mecanismos de defesa para suportar a realidade que não suportamos, como uma forma de proteção ao nosso psiquismo. A inteligência artificial e a fantasia são mais agradáveis, pois você faz a realidade como você quer e não como ela é. Hilarion, eu sou. É, acho que fala bastante coisa, né? Fala tudo, na verdade. Eu particularmente gostaria de ouvir vocês, né, sobre essas fugas que vão acontecendo cada vez mais. Tem até o filme, né? Adolescentes, algo assim, que os pais não sabem também o que, que os filhos estão fazendo na internet, e muitas vezes a situação é muito crítica. Muitas vezes nós mesmos estamos com pessoas mais velhas ou com mais dificuldade e que também às vezes se perdem, ou a gente mesmo pode se perder um pouco eh, nessa parte das inteligências artificiais, de tem gente que paga, como que é? Compra uma casa virtual, compra mesmo, paga em dinheiro
começa a mobiliar como casa real fosse, né? O que seria o metaverso, mas dê uma paradinha um pouquinho, porque quando a gente fala em inteligência artificial, não são só os robôs, são esses joguinhos, essas coisas que quando vai ver já está pagando em dólar, pagando em euro, ou franco suíço, ou em real, ou em sei lá qual moeda, né? Cada um no seu país. Aqui no Brasil, eu sei que tem muitos jovens que gastam dinheiro mesmo para comprar ferramentas tipo espada para se proteger no game lá, ou poderes, superpoderes, e aí acha que tem esses poderes na vida real, ou nem quer vir para a vida real. Então, fica aberto aqui, né, para que a gente possa discutir, porque aqui nós falamos bastante de espiritualidade. Mas não podemos perder a noção da realidade, mesmo para aqueles que têm muitos acessos, né, de mediunidade ou paranormalidade, ter que ficar com o pezinho no chão, né, para não ficar com traços de doença psíquica, psiquiátrica, porque são surtos que às vezes a pessoa não volta mais para a realidade, né? Pronto. Já falei aqui a minha parte, então eu deixo, por favor, para quem quiser falar, levanta a mãozinha ou abre o microfone e fale. Se puder falar logo em seguida, muito obrigada. Pode falar, por favor, Thaís. Seja bem-vinda. Boa tarde, todo mundo. Esses assuntos estão muito em voga agora, né? Então a gente às vezes usa até as redes sociais para escutar as outras opiniões também além da nossa, ver de outras formas. Mas eu acho que tudo isso serve de reflexão de como muitos de nós estão fragilizados. E serve de reflexão também de como a gente pode ajudar e como a gente se ajuda também, porque se você for pensar, o bebê reborn, enfim. Ficar imerso num computador ou num celular é uma das formas de externalizar essa carência. Mas é como você mesma disse, Márcia, cada pessoa externaliza de uma forma diferente. Uns criam vícios em bebida, outros em cigarro, outros em drogas, outros em alimentos. Então, às vezes, são níveis diferentes, mas cada um de nós acaba criando a sua própria forma de criar uma válvula de escape, né, da realidade. E aí você começa a olhar as coisas de uma forma assim, talvez o que falte um pouco, ou talvez não, um pouco falte muito mesmo, é a humanidade no ser humano. Talvez às vezes os pequenos gestos que fazem diferença, as pessoas estão seguindo para esse nível do bebê reborn de uma forma assim que parece que total fuga da realidade, de levar para o hospital, né, de pedir atendimento. Até onde isso é uma carência extrema, até onde isso é um pedido de socorro, de atenção, são são questões de frustração que a pessoa não atingiu. E para a gente se avaliar também, né? O que que eu estou fazendo que não me agrega? O que que eu estou comendo que não me agrega? O que que eu estou falando que não me agrega? Cada um está fazendo de uma forma diferente. Só que tem pessoas que estão num nível muito mais acentuado, que precisam de ajuda. Mas também tem aquela questão, né? Será que a pessoa quer ajuda? Ou talvez, como coletivo, a gente procurar ajudar de uma outra forma não tão direta, e talvez essas pessoas aos pouquinhos, elas vão despertar e vão perceber que elas não estão sozinhas, que às vezes elas entraram numa solidão tão grande, tão grande, tão grande, que elas acham que ninguém vai se importar, e tem muita gente que se importa. Mas como eu acho que o mais difícil de tudo isso é como conseguir atingir essas pessoas sem ser invasivo, não piorar a situação delas se sentirem mais acuadas ainda e aos pouquinhos, talvez, ir plantando essas sementinhas para elas saírem dessa situação. Então, acho que quando a gente começa no despertar, a gente sempre acha que as coisas vão ser, é, que a manifestação da dor vai ser sempre muito pesada, né? De que vai ser muito óbvio que a pessoa precisa de ajuda, porque ela vai estar numa situação assim fisicamente dependente ou triste, mas não, a gente está vendo que está se expressando num coletivo muito rápido, coisas que estavam
aparentemente já lá nas pessoas, só que estavam adormecidas. E agora, por algum motivo, está vindo à tona. As pessoas estão se sentindo mais confortáveis em demonstrar essas dores. Então, acho que cabe como nós, como reflexão, e estamos nesse caminho do despertar, o que que a gente pode fazer por a gente mesmo? Qual é a nossa parcela de responsabilidade nisso? Se às vezes são pessoas que estão do nosso lado e que a gente não percebeu, e que às vezes a gente mesmo não negou ajuda, acho que não negar ajuda, mas que a gente não viu pequenos sintomas, e como que a gente pode tentar agora influenciar de uma forma positiva, aos poucos, né? Não impor, porque a gente realmente não pode impor nada a ninguém, mas de que forma que a gente pode influenciar positivamente essas pessoas para elas fazerem o caminho de volta. Porque para mim, eu entendo que é o extremo de uma solidão e que cada um tem a sua válvula de escape, mas como que a gente pode fazer a diferença, né? Eu acho que essa é a reflexão para todos nós. Muito obrigada, Thaís. A Sheila, né, que é psiquiatra, a doutora Sheila Matos, ela colocou lá no nosso grupo, eu vou ler aqui, é uma doença psiquiátrica, essa coisa do bebê reborn, né? É uma doença psiquiátrica, com certeza. Se você não sabe diferenciar a realidade da fantasia e você já é um adulto, então precisa procurar ajuda. É um delírio bem estruturado e quando você não aceita argumentação lógica, você está delirante e precisa de tratamento. Eu concordo completamente, né? Tem sempre uma fronteira entre nós não conseguimos fazer esse diagnóstico, né? Aquela fronteira entre eu estou brincando ainda ou quando ultrapassa e parece que na sociedade aqui ultrapassou já, porque é um conjunto, são várias pessoas apresentando este comportamento e vou trazer a transição planetária como quando falaram, há 2 anos atrás, né, em canalização, assim, que chegaria o momento, e parece que chegou, né, esse momento mesmo, chegaria o momento das frequências elas estarem tão mais altas do que a gente está acostumado, que começa a vir todas as desordens ou ordens, elas saem do fundo do nosso porão e vêm à tona. Então, são questões que a gente vai enfrentando e que a gente precisa se atentar. Se nós não estamos também numa certa fuga, se alguém que a gente conhece não está precisando de uma ajuda médica, porque tem muita coisa que foge completamente de terapias ou cursos, tem que ser medicina. Muitas vezes fazendo, vai saber, né, se a pessoa não está numa esquizofrenia, se não teve um surto psicótico e depois não consegue mais voltar à realidade, e porque tem gente que tá em luto, entra em luto por causa desse bebê reborn. Então, são situações bem delicadas. Oi, Richelle, querida, por favor, pode falar. Olá, boa tarde a todas. E agora vocês falando, eu lembrei também de um outro aspecto que eu vi, não lembro quem foi que postou e depois me levou a refletir, que além de tudo que a Thaís falou, né, desse momento de fuga e do que você está falando também dessa transição planetária que a gente está passando, vibrações diferentes, né, frequências diferentes, e vai ter aquele momento que certas pessoas vão ter esse despertar de buscar a espiritualidade, algo a mais, e pessoas que estão totalmente perdidas e que vai aparecer que seja em vícios, né, que seja algo inanimado, como uma boneca. Aí muito tem se discutido, ai, mas os homens nunca largaram as brincadeiras de quando eram novos, jogar bola. Só que a questão não é essa, né? Porque jogar bola, ao meu ver, é um esporte, né? Não tem a ver a mulher. Eu achei engraçado essa reflexão, porque quando perguntam para a mulher do que elas brincavam, de boneca, de casinha. Só que, Fê, a vida adulta, mesmo que a gente não se torne mãe,
a gente vai assumindo outras tarefas, né? A gente deixa amadurecer. E um ponto que eu vi, além dessa parte da fuga, e hoje fala, que nem para mim também era totalmente novo, porque eu não sei, eu morando aqui fora, eu nunca tinha visto isso sobre bebê reborn. Mas eu lembro, já há muitos anos atrás, uma amiga de um grupo nosso, ela não conseguia engravidar. E a gente era um grupo que se via de vez em quando, em datas especiais, aniversários, e a gente começou a ver uma atitude nessa pessoa que não existia, né? Bebê reborn. Mas ela pegou um bichinho de pelúcia e ela tratava como se fosse seu filho. No início era uma piada. E depois a gente começou a falar, eu acho que não passou, sabe, do limite da piada. Não existiu o bebê reborn, mas existiu essa. Ela colocou sentimento, como ela não conseguia ser mãe, num objeto inanimado, era um bichinho de pelúcia, né? E aí a outra reflexão, além dessa parte de fuga, da gente não conseguir se apegar num ser vivo, né, que seja um animal, que seja uma criança que precise ser adotada, veio essa parte da parte espiritual, né, que falam que muitos desses seres, dessas bonecas, porque tudo que a gente coloca aquela atenção, a gente coloca aquele sentimento, podem ser que espíritos não tão elevados comecem a animar, né? E aí cria essa simbiose de necessidade de criar, não, mas realmente eu tenho um afeto muito grande por essa. Eles nem falam boneca, né? Por esse bebê. Então me fez pensar como as doenças físicas, né? Por elas se manifestarem no nosso corpo, já aconteceu alguma coisa lá na parte energética. Então, é, esse amor descabido, vamos dizer assim, por essas bonecas, será que também, além da parte energética que eu acredito, deve ter algum fundo espiritual, ao meu ver? É essa a minha opinião. Ah, perfeito. Eu também penso assim. E tanto que no vídeo que eu vi lá, tem a hora que fala lá do Chuck, que uma das bonecas parece o Chuck, né? E ele até se mexe, vixe, doido. Thaís, pode falar. Então, complementando o que a Richelle estava falando, também a gente percebe, porque esse bebê reborn não é um lançamento, não é um brinquedo novo, ele já existe há muitos anos. Então, o que que fez exatamente nesse momento causar esse impacto nas pessoas? E vai além, não só nas pessoas que estão comprando, mas virou um assunto foco no Brasil. Desvirtua as pessoas que estão com a boneca e as pessoas que entraram num espírito de brincadeira nisso, mas que está tomando proporções gigantescas. Então, fica pensando nesse lado realmente espiritual. Por que que isso só veio à tona agora, sendo que esse bebê reborn já existe, que eu me lembro, minhas sobrinhas eram pequenas, mais de 10 anos. O que que aconteceu que agora esse assunto explodiu de repente? Então, eu acho que também tem muito do que a Richelle falou por algum motivo, isso agora virou o assunto da vez. É aí que nós entramos com o que foi falado sobre a transição planetária. Ia chegar um momento que todo mundo ia surtar, de alguma maneira, né? Assim, é um surtinho aqui, um surtão ali, o outro que sai da casinha não volta mais, literalmente, né? É, e tá, assim, parece que a ponto de chamar muita atenção de médicos. Os médicos falando, gente, como assim, né? Pegou lá a senha do pronto atendimento para o bebê reborn, né? Aí causa todo um estranhamento mesmo do próprio da própria medicina, dos médicos, não é que eles não sabem, eles sabem o que que é, mas tá assim, parece que há uma loucura meio generalizada, né?
há um descontrole generalizado, há um, e é mais ou menos como até o mestre Larion falou, né? Sempre teve esses mecanismos, sempre aconteceu, mas agora é, é como se a sociedade daquelas pessoas que saem da casinha, né, vai juntando uma quantidade X de pessoas, e parece que é normal sair com um carrinho de bebê, empurrando, a gente acha que tem nenê, mas não tem nenê. Faz barulhinho de nenê, mas não é nenê. Quer dizer, é boneca, né? Não é um ser humano. Então, eu já vi situações. Eu nunca presenciei, tá? Então eu não saberia dizer a sensação que eu teria, mas quando eu entrei em contato com esta informação, achei bastante importante trazer para que a gente pudesse conversar sobre o momento, quando falam, né? Quando todos falam, quem falam? A própria espiritualidade fala que chegaria um momento que tudo ia se romper um pouco, sabe? Assim, tipo, as estruturas se rompem, às vezes o psiquismo se rompe, o que você tem dentro você não consegue segurar de jeito nenhum. Então, que nem a Richelle falou, né? O quanto de espiritual, ou de obsessivo, ou de obsessores também não atuam aí, total. Total, né? E o quanto que nós aqui, pelo menos eu que estou aqui no Brasil, né? O quanto a gente não acha só engraçado, sendo que é grave, né? É grave quando alguém quando alguém pega o dinheiro da poupança lá, da conta corrente e vai e compra roupinha, tá bom. Brincar de boneca é uma coisa, mas fazer ai, sei lá, fazer esse monte de coisa aí, como se fosse nenê. Compra comida, faz isso, faz aquilo, como se fosse o nenê. Então a pessoa realmente ela está com grandes problemas. E engatando aqui na inteligência artificial, porque foi esse o pedido também, para que a gente pudesse eh, refletir, né, o quanto a inteligência artificial o quanto nós não estamos dentro de alguma panela com a água aquecendo, que a gente não percebe e que a gente vai sendo literalmente engolido pela, por essa quentura, né, da panela. Então, da água. Então, que a gente possa, ó, abrir o olho aí e não se perder, né? Se alguém puder falar alguma coisa sobre isso, eu agradeço. Márcia, bom, boa tarde a todos. Eu me lembrei muito da fala de uma médica psiquiatra que esteve aqui nos apoiando no trabalho que nós fazemos de atendimento ambulatorial aos necessitados. Ela tem uma experiência muito grande lá na cidade dela e de muitos anos, e ela disse uma frase, usou uma expressão que me tocou profundamente. Ela disse do desamparo do ser humano. Me parece que é um momento onde esse desamparo, ou esses desamparos estão assim saltando, né? Pedindo cura. Ao mesmo tempo que é, claro, é muito assustador até, né? A gente vê esse cenário. Também a gente pode pensar que é uma oportunidade, sabe, dessas, dessas dificuldades, desse desamparo, sair à luz, né, para poder receber ajuda. E as ajudas podem ser de todos os tipos, de todos os níveis. A ajuda médica certamente é necessária, mas me parece uma necessidade imensa de amor. E nisso a gente pode ajudar mesmo sem que
indiretamente, né, a gente pode ajudar, a gente pode fazer essa vibração, como essa meditação que a gente fez hoje, que foi para todo o planeta. Eu sinto que nesse momento a gente deveria estar o tempo todo vibrando amor para aqueles que mais necessitam. Perfeito. É por isso nós tentamos, né, pelo menos, colaborar com a emissão de luz e amor todos os dias, através do Reiki à distância, ou quem não é reikiano, só vibrar mesmo paz, luz, amor, porque é o que é a única coisa, né, que precisa, na verdade, porque a gente não vai conseguir entrar na cabeça de uma pessoa, a gente vai poder, se for alguém do nosso convívio, a gente vai poder encaminhar a pessoa para atendimentos, né? E aí fica, não é atendimento holístico integrativo, gente. Chega uma hora que precisa, sim, são os médicos que devem ser acionados, porque nós não temos a competência, quando é o caso aí de esse bebê reborn, que a pessoa fica relutante, né? Falar, não, eu não estou fora da realidade. Aí a pessoa realmente precisa de ajuda. Eu vou quase que encerrando, se alguém mais quiser falar alguma coisa, trazer a sua contribuição, senão a gente vai partindo para a finalização. O tempo corre, né? É, assim, a gente vai ficando assim. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Thaís. Só queria compartilhar também que também a gente começa a ver, a Cleci colocou no chat, né, sobre o flash solar, que ia influenciar para que cada um manifeste coisas que estão muito guardadas dentro de si. Mas eu também queria compartilhar uma coisa muito boa, que a gente começa a ver também focos muito grandes de mudanças positivas, de um caso de um conhecido meu, um amigo meu, que tinha duas irmãs que estavam brigadas já há alguns anos. Foram sempre muito unidas, mas tiveram um desentendimento há uns 2, 3 anos atrás e pararam de se falar totalmente. Totalmente. De nem se comunicar, absolutamente nada. E aí, conversando com ele, ele falava assim: eu acho que não tem mais jeito. Elas nunca mais vão se falar. Eu falei: não pensa assim. Planta sementes, você não pode influenciar ninguém. Você não tem o direito de impor, né, que elas voltem a se falar. Mas tenta plantar sementes. Tenta, influenciar de uma forma positiva. Quem sabe, às vezes elas mudam de ideia e voltam a se falar. E aconteceu isso. No Dia das Mães, uma delas foi mãe, teve o neném, não compartilhou com ninguém da família. Eles são em 5 irmãos. E aí causou uma chateação muito grande, porque ela engravidou, teve neném, casou, não chamou ninguém, enfim. A neném agora já tá com uns 9 meses. E continuaram nos falando essas duas irmãs. E no Dia das Mães, ele tava com uma das irmãs e brincou, né? Ah, a fulana tá mandando Feliz Dia das Mães pra você. E a outra respondeu. E nisso se quebrou uma barreira, já de 3 anos, e elas começaram a voltar a se falar e reconectaram. E eu acho que não sei se esse perdão mútuo aconteceu, mas às vezes o perdão não necessariamente é falado, né? Às vezes deixar para lá, deixar aí também já é perdão. Então eu começo a ver algumas mudanças de situações que pareciam que eram imutáveis, que não ia ter jeito, de brigas e desentendimentos, mas que estão começando a dissipar. Essa energia está começando a dissipar. Então, também eu acho importante ver o outro lado, da gente não só ficar preso às notícias de coisas não legais, que só estão aparecendo, que talvez já existiam, não é que elas estão sendo aparecendo agora, elas estavam escondidas e estão aparecendo, mas também de mudanças boas, né? De das pessoas entendendo que a vida é muito mais do que a gente vê. E que se não houver realmente esse amor dentro da nossa própria família, ou houver esse perdão dentro da nossa própria família, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Se a gente não tiver esse amor externalizado e aprender muitas vezes deixar as coisas de lado também que fazem pra gente, porque no final das contas não agrega nada.
Então, acho que é importante também a gente começar a observar o outro lado que também está começando a florescer, né? Então, para a gente sair um pouco também dessa energia só de, nossa, o mundo tá assim, o mundo tá assim, mas também tem coisas boas acontecendo, só que parece que não são notícia, parece que fazem questão que ninguém veja. Parece que o que vai ficar é o assunto da influencer das jogatinas, do bebê reborn, enfim, das coisas que não são legais, e aí a gente fica com aquela sensação de que tudo tá assim, e às vezes não é. Às vezes é o que faz mais fumaça para esconder as coisas boas que já estão acontecendo também. É isso. É isso aí. Gratidão, Thaís. Gratidão a todo mundo que pôde contribuir aqui, né? E aí eu vou encerrar falando o seguinte: é só o amor que nos liberta, é só o perdão que nos liberta, porque no final das contas, todos nós estamos aqui para ajustes perante a nossa própria consciência. Então, tem, como eu falei, né? Tudo se manifesta. O a não luz e a luz. Então, que a gente possa sempre manifestar a luz, emanar muita luz, amor no nosso entorno, porque o desafio é de cada um. E no final, bem no finalzinho, vai dar tudo certo, porque nós estamos indo para a nova terra e bolhas de nova terra já existem. Então é só a gente não se perder aí no caminho que a gente chega lá, tá bom? Então, gratidão a todo mundo, fiquem bem, até!